Hoje começa a Season 2. Espaços de convergência. Então, Season 2. Season 2. Espaços de convergência. Assunto que eu conheci por acidente estudando o Teorema de Heine-Borel pelo livro do Schechter. Eu fui na Wikipedia procurar o caso mais geral do Heine-Borel, falava que eram espaços uniformes, e eles citavam o livro do Schechter. Abri o Schechter para ver e ele falava trocentas coisas, inclusive de espaços de convergência. Foi o meu primeiro contato com isso. O que é isso, né? Então, espaço de convergência é a coisa que você ganha quando você olha a caracterização de continuidade que a gente deu em termos de filtro e fala, e se eu usasse isso para definir continuidade, não topologia, já que é equivalente? Então, dado um espaço de convergência, é um par XL, onde X é um conjunto, e L é uma função que sai de filt X, vou colocar assim, vai em parte de X, onde filt X é a família dos filtros próprios, de X. Moralmente, vou colocar assim, tá, vou tentar com outra cor para esse barulhinho tá chato. Moralmente, a ideia é que essa função L abstrai não, ela diz para quais pontos. Acho que o problema é na lousa e não no pincel. Para quais pontos um filtro converge. No seguinte sentido, né? A gente vai pensar, quando você pega um filtro e aplica a L está mandando filtro para um subconjunto do X. Então, isso aqui é um subconjunto de X que pode ter ou não elementos, mas a ideia é que se um pontinho pertencer a esse L, a gente vai tratar isso. A ideia é que o filtro F converge para esse pontinho com respeito a L. Então, essa função está dizendo isso para você. Quem são os limites dos filtros? É isso que ela faz. Ela está abstraindo essa noção de convergência. Certo. No texto tem uma observação de que isso aqui é mais formal do que moral, se vocês quiserem ver. Tipo, existe uma bijeção entre funções dessa forma e relações entre filtros e X. Você consegue fazer isso, porque no fundo
A relação de convergência é uma relação binária, né? Ela relaciona filtros a pontos. Então, de certa forma, note que... não estava no texto mesmo. Note que isso aqui é uma relação binária. Aqui, né? Em filtro x cartesiano x. Por que eu faço essa observação? Porque muitos textos de espaços de convergência não definem convergência assim, definem como sendo uma relação. Só que, como existe bijeção natural, esse natural provavelmente tem um sentido categórico, porque a bijeção é muito bonitinha. Existe uma bijeção natural entre, vou colocar aqui, funções, que a notação vai ficar horrível, né, cara? Tá, dane-se, parte de x, pronto, funções daqui para cá e relações daqui para cá. Isso, existe uma relação entre funções daqui para cá e relações daqui para cá. E é o que você imagina que tem que ser. Você pega uma funçãozinha desse tipo, aqui, essa função você associa àquela que declara um filtro está relacionado com um ponto, C e somente C, esse ponto pertence à imagem do filtro. E se agora você tem uma relação aqui dentro, você associa essa relação à função que pega um filtro e manda esse filtro no conjunto de todos os pontos de x, tal que esse filtro é relacionado com essa coisa. Então, essa observação é só importante se porventura vocês se empolgarem com esse assunto e forem pegar, por exemplo, o livro do Beans, acho que chama Continuous Convergence, alguma coisa assim. Os livros dos anos 80 de espaço de convergência, a maioria define assim. Tem um livro muito legal, que é de análise, que é dos anos 2000, para vocês terem ideia, ele define como sendo uma relação, ele não pensa que é uma coisa que associa filtros a pontos, mas que associa pontos a filtros. A cada ponto eu associo todos os filtros que convergem para aquele ponto. Então, assim, eu acho mais natural pensar assim. É a função que diz para onde que o filtro converge, que é o jeito que eu aprendi no Schechter. Mas isso aqui já ajuda vocês a fazerem as eventuais traduções, se vocês se empolgarem, forem olhar em referências diferentes, tá? É tudo equivalente um com o outro. Beleza. Então, tá. Então, já vou dar fazer um comentário que é importante, que a gente vai usar isso bastante para ganhar tempo. Eu sou muito partidário das nets, vocês já perceberam isso. E isso está até contaminando outras pessoas. Mas a gente não pode definir, então, não podemos, a rigor, definir uma função que seja do tipo L, que saia, digamos, das nets de x nas partes de x, porque esse animal aqui é muito grande, pois nets de x não é conjunto. Então, a princípio, eu não posso pensar que eu tenho uma função assim, a rigor, porque função tem que sair de conjunto para conjunto. Se a gente for muito cri-crizinho e faz as coisas tudo em ZFC,
tudo tem que ser justificado com as FC, pipipipopopó. Fudeu, porque isso aqui não é conjunto. Mas a gente faz um mumble jumble, a gente faz uma gambiarra. Mas como existe a correspondência existe essa correspondência que pega nets e manda sobrejetivamente em filtros, que pega uma net qualquer e manda no filtro induzido pelos rabos, lembram? Vou lembrar o que é isso? A contida em X, tal que existe Dzinho. Essa porcaria aqui é um filtro. E todo filtro eu consigo... Existe uma net que eu consigo construir. Existe pelo menos uma net que eu consigo mandar, que eu consigo fazer como se fosse a imagem. Podemos definir a gente pode estender a definição de filtro para net. A gente diz que isso aqui vai ser vão ser os limites que a função já achava que ia acontecer para o filtro. Então, a gente vai usar isso aqui. Dessa forma, se duas nets induzem o mesmo filtro, então os seus limites segundo L são iguais. Tá? Só que aí a graça não é só isso, é que a gente, por mais que no fundo eu esteja definindo como filtro, a gente vai poder usar net para fazer as contas, e as contas vão ficar bem mais fáceis. Então, em geral, o que vai acontecer é o seguinte: quando eu der uma definição via filtro, eu vou fazer porque eu tenho que deixar vocês a par da literatura, e a literatura em geral está em termos de filtro. A gente vai em seguida traduzir para net. Aí quando for para fazer conta, a gente vai fazer com net, para ganhar tempo. Tá? Vai ser, especificamente vai ser bem útil quando a gente for mexer com convergência exponencial. Mas eu estou dando muitos spoilers. Antes de dar exemplo, só colocar aqui outra definição que a gente definiu objetos, são os espaços de convergência. Categorias é uma coisa aí meio importante. A gente precisa definir setas. Setas entre objetos vão ser funções contínuas. O que eu poderia dizer que é uma função contínua entre espaços de convergência se eu quero que tenha alguma relação com topologia? Eu imito aquela caracterização que a gente tem em topologia de continuidade em termos de convergência. Então, se XL e YL' são espaços de convergência, então dizemos que F é contínua em X, se eu vou colocar aqui F de G converge para F de X, segundo L',
sempre que G converge para X segundo L. F é contínua se for contínua em todos os pontos. Então, é a definição via filtro, a princípio. E é o que tinha que ser, porque meio que a gente quer generalizar o que a gente já fazia em espaço topológico. Então, a gente está fazendo... Pegou a caracterização que funcionava em espaço topológico e está usando isso para definir o que é continuidade aqui. A gente faz pensando nisso. Exercício... Mostre que f de x em y é contínuo em x, C e somente C, para toda net xd em x, tal que xd converge para x segundo L, ocorrer que o f de xd converge para f de x segundo L'. A partir de agora, a gente não precisa mais usar filtro para falar de continuidade, tá? Vou deixar vocês pensarem como faz isso, e aí na próxima aula, se eventualmente, se não consegui nem começar, que às vezes, como é uma coisa meio nova, às vezes que a gente está muito acostumado a atrelar convergência com topologia, e aqui a gente está preso a usar a convergência, então pode ser que no começo trave um pouco, mas quero deixar vocês tentarem, depois que vocês tentarem eu faço essas coisinhas. A não ser que por votação vocês votem para fazer isso agora. Dá a ideia. Mas aí vocês têm que deliberadamente votar. Assim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém votou. Tudo bem. Então, legal. Legal. Menos trabalho para mim. Então vamos finalmente a exemplos. Todo espaço topológico é espaço de convergência. Que massa! Tinha que ser. Porque aqui a gente tem a função que faz... Se o seu espaço topológico é x tal, você vai e define essa função aqui, limite tal, que sai dos filtros de x e vai nas partes de x, pega um filtro e manda esse filtro no seguinte subconjunto, formado por todos os x'inhos que pertencem a x, tal que o filtro de vizinhanças está contido no F. Então, esse é o arquétipo da coisa. Quando você tem uma topologia, você consegue definir uma função assim. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Para x um conjunto, defina L assim. A função que pega todo filtro
e mandem vazio. Ninguém converge. Ninguém vai convergir nessa porra, não. Tipo, acabou essa brincadeira. Isso aqui é uma convergência muito sem graça. Mas é uma convergência. A gente não colocou nenhum axioma. Mas percebam que ela é uma convergência estranha a ponto de ela não tem nem, não dá nem para você imaginar, putz, será que alguma topologia induziria alguma coisa parecida com essa? Porque numa topologia você sempre vai ter filtros convergentes. Esses caras aqui, pelo menos, sempre esses convergem. Você tem os ultrafiltros convergem. Aqui nada está convergindo, então a gente está tangenciando uma noção que seria de topologizabilidade. Eu não me peçam para falar essa palavra de novo. Tá. Que é quando que uma convergência é induzida por uma topologia. Mas isso, por sua vez, tangencia uma outra situação, que é a seguinte: espaços de convergência induzem topologias. E isso é engraçado porque quando você aprende topologia a primeira vez, em geral começa do particular, espaço métrico, generaliza para topologia. A topologia, em geral, um espaço topológico, você não consegue induzir de alguma forma razoável uma métrica que tenha alguma coisa a ver com aquela topologia. Em geral, não. Aqui, a gente tinha topologia, generalizou para espaço de convergência, mas o espaço de convergência tem um jeito natural de voltar. E ele é bem natural mesmo. Então, dado XL espaço de convergência, declare, a gente tem que dizer quem vão ser os abertos. Porque agora a gente tem a convergência. Vou chamar de L aberto. Aberto com respeito à convergência. C e somente C. E aí agora vamos refletir um pouco. Vou fazer um pouco de filosofia com vocês. Pelo menos o jeito que eu aprendi a aceitar por que essa construção é natural. É a mesma construção que a gente usou lá no começo do curso, quando eu tinha uma família de filtros para induzir uma topologia. Aquela mesma história, mas aqui, ó, eu prometi que a gente ia voltar para isso. Moralmente, quando eu estou dizendo que x pertence a LF, quer eu dizer que F converge a X, converge para X por L, é como se eu estivesse falando que as coisas que moram nesse filtro, os subconjuntos que pertencem a esse filtro, em algum sentido, dão uma noção do que significa estar perto do X. Do X. Então, esse filtro acha que as coisas que estão nele estão perto do X. Eu converjo para... A L está falando que eu converjo. Então, porra, as coisas que eu tenho estão perto do X. Quanto mais eu andar aqui na minha ordem induzida da inclusão, mais eu vou chegar perto do X. É isso que ele está pensando. Agora, para alguém ser aberto, da nossa intuição, que a gente pega em topologia, um cara é aberto quando todo mundo acha que esse cara é a vizinhança dos pontos que ele tem. Então, é isso que o filtro F acredita sobre os seus elementos, todos os filtros acreditam sobre um cara que é aberto. Então, essa noção de ser vizinhança
ela é acordada entre todos, ninguém discorda. Eu falei, é da filosofia, não é? Então, a ideia é que, sem somente ser, todo filtro concorda que A é vizinhança de X. Ou seja, se para todo F pertence Xzinho é vizinhança de seus pontos. Para todo F, para todo filtro próprio, se porventura os limites algum limite desse filtro intercepta o A, então A pertence a F. Porque para o filtro achar que alguém é vizinhança, é porque esse alguém pertence a ele. Então, se o filtro intercepta alguém que está no A, então esse pontinho, o filtro tem que acreditar que o A é vizinhança desse cara. Então, é porque o A tem que pertencer ao F. Em termos de net, se a gente traduz isso em termos de nets, a gente tem que A contido em X é aberto, C e somente C, sempre que uma net XD em Xão converge para algum xzinho que pertence a A, existir um D' que pertence ao conjunto dirigido da net, tal que XD está contido em A. Então, quando você abre, quando você pega essa definição e traduz ela em termos de nets, você ganha isso. Se você pega isso e tenta voltar para filtro, o que seria essa definição em termos de filtro, você ganha isso. Que, por sua vez, é um exercício muito menosprezado de espaços métricos. Em espaços métricos, tem lá um exercício. Mostre que um cara é aberto, C somente C, sempre que uma sequência converge para algum ponto do aberto, existe um rabo da sequência que está dentro dele. Isso é equivalente a ser aberto. Porque é para qualquer sequência. E é um exercício bem menosprezado. Eu sempre coloco, eu sempre coloco. Que é um jeito de voltar. Eu vou abrir esse negócio aqui, só para... Já que eu não abri aquele, eu abro esse. Então, ó. Se há contido... eu não mostrei que a topologia... Tem que mostrar que a topologia... Exercício, mostra que alguma dessas caracterizações é a topologia. É de fato uma topologia. Aí, se você quiser usar net, usa net. Se você preferir usar filtro, usa filtro, porque eu vou mostrar que as caracterizações são equivalentes. Então, tudo bem. Vamos lá. Então, observação. As caracterizações são equivalentes.
se você tem A contido em X aberto, vou colocar aqui com a definição via filtro, e você tem uma net XD em X que converge para um X que pertence a A, então esse convergir para o X pertencente a gente está definindo, aí que está, por isso que é equivalente, a gente define o limite da net como sendo o limite do filtro induzido, por isso que a coisa é realmente equivalente, a gente está definindo para dar certo. Então, quando você faz o limite desse, então esse filtro induzido aqui, ó, então F1 como sendo, você pega isso aqui, é tal que essa coisa inteira é diferente de vazio. Por definição, porque esse xzinho para o qual a net converge é alguém que mora aqui. Mas mora aqui também. Então, esse animal está satisfazendo isso. Logo, A pertence a F. Mas para pertencer a F é porque existe um rabo da net que está dentro dele. É o que eu queria. Pronto. E, portanto, existe Dzinho pertencente a D, tal que o rabo está tudo lá dentro. XD. Alegria. Então, um lado foi. Então, a gente estava até aqui definido. Tudo bem? Mesmo? Bom, se por outro lado, se o A contido em X é L aberto, só que agora via net, e aí eu quero mostrar que vale esse critério para qualquer filtro que satisfaz isso. Dado um filtro F1 tal que isso que acontece, eu sei que existe uma net que induz esse filtro. Não importa que net é. Eu sei que existe, porque em algum momento alguém fez a conta e falou que aquela correspondência é sobrejetora. Então, existe uma net, estamos cagando e andando para como ela é. Existe uma net XD em X, tal que o filtro que ela induz é esse F. Só que a convergência de net é definida de tal modo que os pontos para os quais a net converge é o mesmo que esse filtro converge. A gente só quer saber dessa convergência módulo filtro. É um bom nome, convergência módulo filtro. Logo, essa net é tal que a gente está dizendo que, no fundo, porque a gente está dizendo que isso aqui acontece, a gente está dizendo que existe um X em A, tal que o XD converge para o Xzinho. Só que isso me garante que existe um Dzinho no conjunto dirigido, tal que isso aqui acontece, mas se isso acontece é porque o A pertence ao filtro induzido pela net. Mas o filtro induzido pela net é o F. Portanto, foi. Então, acho que agora esse aqui está bem mais fácil de fazer, agora que viu a moral da história. É sempre, em algum momento, usar essa sobrejetividade. Assim. A gente realmente não está perdendo nada em usar net.
Tudo bem? Agora, só para encerrar essa observação, mas aí eu volto ao que eu tinha falado de que espaços de convergência induzem topologias. Observação. Se, vou chamar assim, tal L é a topologia induzida por L, eu tenho uma convergência. Se eu quero provar que os abertos são uma topologia, o problema aí me parece um problema, porque aí como eu faço que eu vazio uma aberta? Aquela primeira condição de identificação não está satisfeita se o A for vazio. Vacuidade. Aí eu vou complicar. Sim. Sempre que uma net xd em x converge para algum x em A, existe isso. Se o A é vazio, não existe ninguém em A para o qual isso aqui pode falhar. Então, por vacuidade é verdadeiro. Peraí. Estou operando. Não existe ninguém nessa interpretação. É que é um condicional, né? Então, se isso aqui, tipo, o problema seria isso aqui ser verdadeiro com isso falso. Isso aqui é um... O problema é se eu uso LFI, eu não vou abertos. Exatamente. Isso aqui foi... LFI é sempre vazio. Isso implica que ele é qualquer que seja, ele é vazio, está no filtro. Isso é verdade. Não, mas então aí que tá, ia ser um exercício, tipo, isso tá falando... Sim, então isso é sempre verdade, essa implicação. Todo mundo é aberto. Não há... Não, porque isso está dizendo que se isso é falso, se isso é verdade, A tem que estar no filtro. Então, se isso é falso, A pode estar no filtro ou não. Então, isso não caracteriza A. Tá. Nada sobre A. Tá, pera. Eu ia colocar isso como exercício na lista. Eu ia colocar porque eu fiz isso com o meu aluno lá da UFES de mestrado. A gente parou e fez essa mesma pergunta. Quem é a topologia? Não. É que ele que anotou isso, eu não anotei. Pera, eu vou ter que fazer o exercício de novo. Pera. Não é difícil. Eu quero mostrar, eu quero saber quem que é uma vizinhança usando essa noção de convergência. Com essa noção de convergência, LF, pega um A, eu quero testar se o A satisfaz esse critério, ok? Então vamos ver. Tem algum filtro, vamos ver, para ele não ser aberto, precisa existir um filtro cujo limite intercepta A e que o A não está no filtro. Aí eu procuro, eu não encontro, porque todo filtro que eu pego, o LF é vazio. E a interseção é vazia, então essa implicação é satisfeita por vacuidade. Sim, é todo aberto. Ok, mas aí então... Exato, é a topologia discreta. Ok, mas aí se eu procuro o limite dessa topologia... Não dá essa convergência. Mas eu não falei que ia dar. Sim. Eu tenho
convergências que não vêm de uma topologia, mas virar uma topologia, essa topologia a gente tem que dar outra convergência. Sim, te dá outra convergência. Qual é a significância dessa topologia induzida pela convergência? Ela é a menor topologia. Ela é maior, ela é ou a maior ou a menor. Ela está num dos extremos que preserva todas as funções que eram contínuas. Eu tenho quase certeza que é isso. Tudo bem. Se eu calculo a topologia induzida por Lin tal, obtenho uma topologia. Sim. Se você pega a convergência que essa topologia induz, aí pega a topologia que essa convergência induz, dá a mesma. E eu posso ter muitas outras convergências que me dão essa topologia. Sim, pode. Pode. Eu nunca fui por isso, mas eu sei que existe isso. Sim. Você tem a noção de equivalência. Você tem a noção de equivalência topológica nesse sentido. Duas convergências. Uma delas vai ser, exatamente. É o representante canônico da... Ok, então, convergências está meio que agrupadas dependendo da topologia que eles induzem. Sim, dá para enveredar por isso aí, que eu nunca eu fui mais enveredando para análise, como que usa essas coisas, mas tem essas discussões aí. Mas isso a gente discutiu um spoiler de que topologia esse negócio induz. Eu ia colocar como... Quando você considera essa convergência vazia, aí a topologia discreta, no limite, os únicos fios convergentes são os ultrafios principais. Exato. Então, a topologia discreta é, em algum sentido, a que tem menos filtros que convergem possível, assim, porque só os principais convergem. Então, tipo, eu acho que é a maior topologia que preserva as funções contínuas. Tipo, que eu não ganho funções contínuas novas, eu acho, alguma coisa assim. Eu não perco. Eu tenho que eu realmente essa parte eu sei onde tá, eu sei a página quase, tipo, mas eu só meio que caguei para essa parte, mas vou dar uma olhada. Boa observação. Porque aí tem. Olha a pergunta que surge. Sim. Uma função contínua induzida por uma convergência. Elas são contínuas, a topologia induzida por essa convergência? São. Eu tenho uma função contínua do x para o y, enquanto espaço de convergência. Tem uma convergência. Então, ok. Uma L contínua. Tá, xl para YL'. Uma função L contínua. Contínua. Ok. Agora, eu calculo a topologia induzida por L e a topologia induzida por L'. Eu sei que aqui continua contínua. Aqui eu não tenho certeza. Como eu tenho que calcular a topologia. Ok. Entendeu? Eu sei que aqui eu não bagunço. Aqui eu não tenho certeza desse lado. Talvez bagunço, talvez não. Se eu coloco as duas topologias induzidas, aí tem uma função que agora é espaço topológico. Isso. Você está me dando um montão de ideia para a lista de exercícios. Sim, mas eu sei onde elas estão enunciadas no livro do Boltzmann, que aqui tem dois livros principais para isso. Boltzmann, eu acho que assim, deve ter, talvez sejam 3 T's e 3, não sei. E o outro, e Betty, eu tô acostumado tanto a chamar eles de bebê, Betty e Boltzmann. E o outro é do Maynard e
Dweck. Eu fiz a ordem contrária, né? Era para ser Dweck e Maynard. E aí esse livro aqui é voltado para topologia geral, só que via filtros, então discute muito dessas coisas, com uma notação pesadíssima, é aquele da capa bonita, e esse é voltado para análise funcional. Os dois usam filtros em tudo, mesmo sendo análise. Então, mas enfim. Tudo bem? Pode? Então, eu ia abordar uma parte do que ele discutiu, que é assim: se eu pego a topologia induzida por uma convergência, peguei. Agora, essa topologia induz uma convergência. Lin de tal de L. E a pergunta, cuja resposta é obviamente nem sempre, a pergunta é: será que essa convergência induzida pela topologia induzida pela convergência é igual à convergência original? Né? Porque meio que eu estou fazendo isso. Top foi para conv. Sim, composta de funções contínuas vai ser contínua, a gente está numa categoria. Aqui fui para top de novo. Será que quando eu peguei aqui e vim para cá, que é esse primeiro passo, depois eu daqui venho... eu fiz isso, conv, eu peguei um espaço de convergência, mandei para top, e top eu interpretei como sendo espaço de convergência. Será que deu a identidade? Exato, não pode. Mas existe uma relação entre elas. Existe uma relação. Você pode como filtro e efeito, você tem uma ordem para inclusão. Você pode definir a sua convergência, induzir uma ordem nas convergências. Sim, spoiler da aula seguinte, mas sim. E isso pode estar relacionado com o que acontece. Sim, é exatamente isso. É isso, é nisso que eu estava falando, que é a menor topologia, é nesse sentido. É mais fraca, mais forte, que eu sempre preciso meditar antes de dizer qual que é mais forte, o que é forte, o que é fraco. Mas aqui, o que acontece é que quando a gente fizer, né, isso aqui, tipo, em geral não é identidade. Não é igual, mas a gente tem isso. Em outras palavras, quando a gente faz essa construção de pegar, tem uma convergência, induz a topologia, e aí a gente olha a convergência de novo, a gente não perde coisas que convergiam. Se elas convergiam, elas ainda vão continuar convergindo no sentido topológico. Eu não perco, mas eu posso ganhar, que foi o que aconteceu aqui. Aqui ninguém convergia. Que topologia induz? Induz a topologia discreta. Agora uma galera converge. É o mínimo possível? É o mínimo possível. Mas tem uma galera agora que converge. Eu ganhei gente nova. Não perdi porque não tinha como perder, eu já não tinha porra nenhuma aqui. Mas não tinha que perder, mas ganhei. Então, legal, isso é um jeito de lembrar qual é a relação que funciona. Mas vale isso. Então, quando você tem, em geral, LF, está sempre contido no limite, induzido pela topologia, induzido pela convergência desse cara. E isso acontece
Porque definição. Então, ó, definição de inclusão. Uma porrinha pertence aqui, se isso aqui pertence a isso, então é porque, no fundo, esse filtro converge, segundo L, para esse pontinho aqui. Agora, a afirmação é que esse X pertence ao limite topológico. Só que para mostrar que esse xzinho pertence ao limite topológico, agora é topologia geral. Eu tenho que pegar um aberto que tem o xzinho e mostrar que esse aberto pertence ao filtro. Então, seja A contido em X, L aberto, tal que xzinho pertence a A. Note, por construção,
Eu acho que a bateria dele tá ruim. Ih, porra, pessoal, desculpa. Vocês devem estar escutando. Bom. Não, ele quando ele desliga, eu acho que ele sai. Ele sai pelo microfone do celular. Bom, desculpa, pessoal. Ninguém ia ver isso aqui mesmo, então foda-se. Outro dia, Hã? a gravação. Não entendi. Depois eu vejo todas as Ah, é? Então desculpa por eu ter te xingado. Tá. Então. Nesse exemplo. Introduzir pré-topologias. Que é um déjà vu. Agora é assim, né? Eu nunca lembro exatamente como são os acentos, eles são ao contrário. É assim, né? Acho que o déjà vu. O jeito de escrever. É assim. Pronto. Tá. Então, vocês já viram isso, que é o seguinte. Seja X um conjunto e para cada xzinho pertencente a xão, fixe Vx um filtro próprio e centrado em xzinho. Isso é dizer que xzinho pertence a V para todo V que pertence a Vx. Defina isso aqui, L de V de filt de X em partes de X, vai pegar um filtro e vai mandar na família de todos os xzinhos, tais que Vx está contido em F. É quase a definição de... isso dá quase uma topologia. É a mesma definição, assim, a ideia é a mesma do que se faz em espaço topológico. Só que aqui eu só estou dizendo que eu tenho uma família de filtros próprios centrados em X e eu faço isso aqui. Então, a moral da história é que nessa convergência eu vou dizer que um filtro converge para um pontinho, se somente
Então, quem quer ver construção de convergência produto, convergência inicial, você primeiro. 2, quem quer ver direto quando que ela é topológica antes? Ele. Você está querendo tranquilizar isso aí? Não, a gente está decidindo o que vai ver na sexta-feira. Ou esse ou esse. Se ver esse na sexta, esse a gente vê na quarta. Se ver esse... os dois serão vistos. Só para... Então, acho que ganhou esse aqui, porque teve 3 votos. Tudo bem, então, próxima aula, a gente vai ver aderência e essas coisinhas. E aí, provavelmente dessa aula a gente já pula para cá, mas fica assim, então. Mas é isso. A gente, na próxima aula, a gente vai começar a usar um pouco mais de net, que essas coisas aqui, falar com net, fica um pouco mais feio. Mas a gente vai ver isso e na sexta que vem a gente já vai estar entrando com os 2 pés, provavelmente em espaços de funções. E aí vai começar a ficar legal. Aí vai ficar massa. Aí vocês vão ver por que net ajuda. O German tá... mas tá. Ele tá... a bateria dele mesmo que tá fraca. Enfim. Mas é isso.